Graças e paz, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pergunta. Você é católico? Você se identifica como um católico? Qual seria a sua resposta sobre esta pergunta? Bom, é natural que nós venhamos a vincular a questão do ser católico estando relacionado com a Igreja Católica. É natural, dentro da nossa sociedade, ter aqueles que se identificam como católicos nominais, mesmo que não frequentam a missa, não participam das atividades dentro da Igreja Católica, mas de alguma forma seus pais frequentaram, então desde pequeno essa pessoa já foi batizada na Igreja Católica, então tem uma relação, então são considerados os católicos nominais, aqueles que não frequentam a Igreja Católica, porém estão se identificando porque tem uma relação pessoal com a instituição. Também existem aqueles que são, sim, eu sou católico porque ele frequenta, né? Ele tem um vínculo com uma paróquia, participa das atividades, segue as doutrinas estabelecidas pela Igreja Católica, os dogmas, acredita nos dogmas estabelecidos pela instituição. Porém, na realidade, essa ideia de ser católico é uma construção social, uma construção que surgiu ao longo da história. Nós, quando falamos sobre católico, se eu sou católico ou não, eu estou fazendo uma pergunta relacionada às escrituras. Como que as escrituras identificam uma pessoa como católica e uma pessoa que não é católica? A Bíblia, ela trata sobre essa questão. Claro que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela surgiu depois da Bíblia. Então, na realidade, a Bíblia não está tratando sobre essa instituição que teve origem lá em Roma. Não. Quando se fala da Igreja Católica, ela está falando da Igreja Universal. O significado de católico é universal, isto é, a concepção de que a Igreja de Jesus ela não está restrita a uma localidade. A Igreja de Jesus ela está espalhada em vários lugares. Deus, através dos seus discípulos, tem alcançado pessoas ao longo da história da humanidade. Então, a partir das viagens missionárias de Paulo ou de outros contemporâneos de Paulo que contribuíram para o avanço da pregação do evangelho, várias comunidades foram abertas, vários grupos se estabeleceram com o objetivo de ensinar aquilo que foi estabelecido por Jesus aos seus apóstolos. Então, a comunidade do primeiro século, né, era uma comunidade já espalhada em várias localidades. E quem se considerava, né, pertencente a essa igreja universal, isto é, essa igreja de Jesus que está espalhada em vários lugares, era considerado um católico, isto é, uma pessoa que acredita na universalidade da igreja. Trazendo isso para os nossos dias, então aquela pessoa que entende que só a igreja católica, apostólica, romana é a igreja de Jesus, ele não acredita na universalidade da igreja. Assim também como quando a pessoa ela pertence a uma denominação cristã, evangélica, e acha que só a sua igreja ela é a igreja certa e correta, então essa pessoa ela não acredita na universalidade da igreja. Mas aqueles, segundo a Bíblia, que hoje acreditam que a igreja de Jesus ela não está restrita a um lugar e nem a uma placa, mas Deus tem salvado pessoas em vários lugares, vários povos, várias línguas, e essas pessoas de culturas diferentes, mas centralizadas nos fundamentos, nos pilares corretos do evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus e as doutrinas da fé, essas pessoas, mesmo espalhadas em vários lugares,
elas são pertencentes à Igreja Universal, isto é, à Igreja Católica. Quando falamos de Igreja Católica, nós estamos falando de Igreja Universal. Então, se você crê que a igreja não está presa a quatro paredes, mas que ela vai além das quatro paredes, que nós podemos ter comunhão com pessoas de outra cultura, de outros povos, que professam a mesma fé que nós professamos, mesmo que esteja vinculado a uma nomenclatura denominacional diferente da nossa, mas que nós temos comunhão no Espírito, na verdade, no Evangelho, então nós cremos nessa Igreja Universal. Quem é um católico? É aquele que crê que o reino de Deus está sendo propagado no mundo todo e que através da igreja, essa igreja invisível, essa igreja espalhada no mundo todo, essa igreja que está avançando em várias direções, em várias localidades, essa é a Igreja Universal, essa igreja que rompe barreiras denominacionais, geográficas, políticas e étnicas. Essa é a Igreja de Jesus, é a Igreja Universal. Então, nesse caso, eu também sou católico, porque eu igrejo na catolicidade. Eu acredito na universalidade da igreja.